Boa tarde. Eu estava aqui na minha vila e um inquilino meu fez um café. Gente, o que é isso? O cheiro saiu da casa dele, varou a vila, rasgou aqui a minha residência, entrou no meu nariz e eu não resisti e pedi um pouco para ele. Vou experimentar. Ai, que delícia, gente. Café muito bom. Mas vamos falar sobre as virtudes de Jó. Jó estava preparado para mostrar as suas virtudes. Primeiro Jó 1. E a virtude dele apareceu quando ele foi colocado no moinho, na prensa. Ele foi explorado até o limite do ser humano, que é perder filhos amados, perder conforto, perder riquezas, muitas riquezas, propriedades, perder saúde e ainda ter de quebra a pessoa que ele restou, que é a mulher que ele amava, que poderia estar dando uma força para ele, foi ao contrário. Ela empurrou, ela incitou Jó a blasfemar contra Deus. Então, nisso tudo aí, apareceu a virtude de Jó. Será que Deus não está nos testando para que as nossas virtudes dê prova para Deus? Passe à vista de Deus as nossas virtudes? Bom, a virtude de Jó apareceu quando ele conheceu a doença, a fome e a total miséria. Mas ele se agarrou no meio da sua tempestade terrível, no seu monte de oliveira, no seu deserto do Egito, ele se agarrou com a ferramenta fé. Ele perdeu tudo que ele tinha conquistado com Deus, porque ele disse que foi Deus que deu. Mas ele se apegou com a sua fé. Aleluia. A virtude não só aparece quando a gente faz feitos maravilhosos e que é conhecido por todo mundo. Visualiza, que as pessoas, passa como um vírus assim para multidões e você recebe aplausos. Também. Às vezes as suas virtudes visualizam, nas mentes das pessoas desta forma. E as pessoas reconhecem. E você ganha os seus méritos. Claro que sim. As suas virtudes aparecem naquele concurso que você fez, que você passou. Aparecem. Aparece quando você é testado no seu conhecimento, aonde você foi na faculdade, na universidade, e lá você aprendeu, e isso visualiza para você, né? Mas, no caso de Jó, foi o contrário. Tudo que ele tinha conquistado, aí ele teve que testar a sua integridade, a sua virtude. E
Para quem é aquele que ele não viu, ao qual a ele não pegou, mas ele cria, ao qual ele conhecia. Olhe, ele conhecia Deus tão muito bem, Jó, que ele, antes que os filhos pecassem, ele oferecia sacrifício para que os filhos fossem perdoados antes da culpa, né? Então ele conhecia Deus. Ele sabia o poder de Deus. Ele sabia que o que os filhos deles estavam fazendo era obra de morte. Estavam longe de Deus. Então, Jó, precavido, disse, não, peraí, vamos coisar aqui direitinho, né? Eu vou aqui no ouvido de Deus, ó, soprar assim, ó, fazer uma cosquinha em Deus assim, ó, e eu vou agradar ele direitinho, um chavecozinho, ó, no ouvido de Deus. Já sei o que ele gosta. Eu vou oferecer o melhor para Deus. Vou sacrificar animais, tudo que ele gosta. Eu sei como agradar a Deus. Em prol dos meus filhos. Minha vida está reta, mas os meus filhos andam erradíssimo. Então vou orar, vou fazer vigília. Ele fazia, está certo. E Deus, por muitos e muitos anos, poupou a família de Jó. Poupou por muitos e muitos anos. Jó foi muito abençoado na primeira família, porque o livramento da família de Jó veio, mas veio em abundância. Mas, como tudo tem princípio e meio e fim, não é que a paciência de Deus esgotou. Eles tinham que plantar, eles tinham que colher o que eles plantaram, né? Mas não é isso. Eu estou falando da virtude de Jó. E na sua grande perca, apareceu a virtude de Jó. Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós, para que a gente aprenda com Jó. Eu preciso aprender muito, meu irmão, com Jó. Eu preciso aprender, louvado seja Deus. Ai, como eu preciso aprender. Para que a minha virtude, se é que eu tenho, Jesus tem misericórdia, apareça na hora da provação do deserto, na hora do fogo, na hora que a fogueira está lá em cima e eu estou lá dentro. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E Deus não faz acepção de pessoas, gente. Deus trata a todos de modo igual. Apareceu a virtude de Jó. E qual foi? A integridade a Deus. Ele reclamou. Jó murmurou. Jó reclamou. Até do dia que ele nasceu, ele amaldiçoou. Mas uma coisa ele preservou. Ele preservou a integridade, a confiança 100% a Deus. Embora, na minha percepção, algumas coisas que Jó falou, eu não concordo com a pessoa de Jó. Mas nós tiramos o nosso chapéu diante do mestre Jó em fidelidade. Na hora que ele estava na fome, na hora que ele estava totalmente doente, na hora que ele estava solitário, ele não tinha mais filho para fazer sacrifício, mesmo porque ele não tinha mais nada para sacrificar a Deus, mas ele tinha uma coisa, ele sacrificou: a sua integridade. Porque ele não perdeu a sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. É muito amplo, é muito vasto, é uma gama
que a gente tem das virtudes de Jó. Oh, maravilha, glória a Deus por isso. A minha visão aqui é muito pequena da pessoa que é Jó. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, sim. A fé, ela nos sustenta nos momentos mais difíceis. A fé nos mantém de pé dentro de um mar revolto. A fé nos mantém vivo numa labareda de fogo dentro de uma fornalha. A fé mantém vivo diante de um revólver. A fé nos mantém vivo num leito da morte dentro de um hospital e nos tira de lá. A fé arranca a gente em Deus, a nossa fé nos arranca a gente do UTI. A nossa fé faz as nossas pernas andarem e abandonar a muleta, a cadeira de roda. E essa é a virtude de Jó. Na hora que a corda apertou com nó bem dado, bem apertado, que até quem estava do lado diz: não é possível. Só lhe falta uma coisa, é amaldiçoar a Deus e morrer mais nada. Mas aí apareceu a virtude de Jó. A integridade, ferramenta a fé. Aleluia. Olhava para o lado, cadê meus filhos? E me parece, os estudiosos é que sabem me dizer melhor, que esses filhos, eu acho que ele nem enterrou. Que horror! Eu acho que ele nem enterrou os filhos dele. Porque foi uma destruição tão grande, do tipo, um incêndio, uma explosão, uma coisa horrível que aconteceu com a família de Jó, desculpe, que eu acho que ele nem viu os filhos dele. Entendeu? Ele olhava para o corpo dele, só tinha sarna, pereba. Ele não era praticamente um ser humano assim, levado pelo vento. Mas a integridade de Jó estava bem aqui, ó. A integridade de Jó estava aqui, ó. A integridade de Jó não estava aqui, ó, nos olhos, não. O quadro que Jó via sobre a calamidade da vida dele era terrível. Era terrível. Mas, embora isso aqui via toda a calamidade, miséria, pobreza, doença, desgraça de toda espécie, via. Mas ele sabia que estava acontecendo isso com ele. Ele era consciente. Mas Jó manteve sua integridade. Ah, por que ele foi escolhido por Deus? Não. Por que ele foi escolhido por Deus, não? É porque Jó, ele tinha experiência com Deus. É diferente. Ele era arraizado com Deus. A vida de Jó, antes, era uma vida não de riqueza. Isso fazia parte da vida dele. Mas era uma vida contrita com Deus. Ele tinha um particular. Ele tinha um secreto com Deus. Que apareceu na sua virtude aí, ó. Ele tinha com Deus uma comunhão. Essa comunhão alicerçou sua fé. Ele tinha raízes profundas na rocha que é Jeová.
E quando veio a tempestade, e quando veio o vendaval, o ciclone, sobre a casa, sobre a vida de Jó, não derrubou. Envergou, mas não derrubou, porque estava plantado na rocha. Mas a situação, para se agravar, meu cafezinho. Ai, que delícia. Seu Reginaldo, obrigado pelo café. O nome dele é o mesmo do meu. Então, a mulher dele não ficou de fora das lutas. Acrescentou. Não, e esse acréscimo que ela trouxe para a vida de Jó foi a pior. Para mim, foi a pior coisa. A Eva, o espírito da Eva, entrou no corpo da mulher de Jó e chegou para ele e disse: eu tenho uma sugestão para você se livrar do seu sofrimento, Jó. Ó, amaldiçoa a Deus e morre. O espírito da serpente lá do Éden apareceu ali. Jó, não, isso não, isso não. Mas, não. Você sabe que essa cantada da mulher de Jó não durou só um segundo. Não. Ela estava endemoniada. Ela estava com o espírito de Jezabel. Ali era o estupim para Jó perder a salvação. Não é só perder tudo que ele recuperou depois. Quando ela disse, amaldiçoa a Deus e morre, ela quer dizer, você está às portas do inferno, eu vou ajudar você a descer logo. Ai, chuma narrassori, cantori manarraia. Mas Jó estava arraizado. Jó tinha vida de oração. Jó vivia no espírito apesar das adversidades. E ela tentou, como Dalila tentou Sansão. Ela não fez uma conversinha, não. Uma conversa desse tipo, desse Lorde, o texto que você pode imaginar que ela largou no ouvido de Jó, não foi qualquer texto. Porque quem fez isso com Jó já tinha ganhado a humanidade através de Adão e Eva. Não se engane não, viu? Essa conversinha que Jezabel fez Acabe desobedecer a Deus e fazer a vontade dela. Essa conversa é perigosíssima. Ela é muito rica em verbos e provérbios. Ela é muito rica em malignidade. Só Jó resistiu e depois o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras e mais alguns para não cair nessa cilada de Satanás. Porque Salomão caiu, Davi caiu, mas Jó disse, aleluia. Então, na minha concepção, essa foi a parte mais difícil de Jó. Porque uma coisa eu vou dizer para você. É maravilhoso você encontrar com Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, já está presente. Aí você começa a orar, ele começa a receber sua oração, receber os presentes da sua oração e lhe abençoar. É maravilhoso encontrar com Deus, claro. Mas diga a Jó
Diga o Senhor Jesus Cristo. É terrível quando você encontra com Satanás. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele vem com uma conversinha mansa em cima de você. E só o Espírito Santo, como Jó tinha, arregado, assentado na presença de Deus, pôde resistir a Satanás. Não foi a mulher de Jó. Olha, irmãos, Jesus Cristo orou, jejuou 40 dias. Para quê? Para se encontrar com Satanás. Porque Deus sabia que esse encontro do seu filho com o diabo não é fácil. Afinal de contas, das barbas diante de Jeová, Deus Todo-Poderoso, Satanás conseguiu desviar anjos. Não esqueça disso não, viu? Não esqueça disso não. Então, se encontra. E outra, todo ser humano tem esse encontro com o diabo. Por isso que Deus manda que você viva em espírito. E Jó não precisou sair de casa. Não precisou. A mulher dele já foi ali o portal de Satanás. Mas ali, vamos lembrar? A virtude de Jó apareceu. Jó não falou com ela. Jó falou com o que estava dentro dela. Porque todo aquele que conhece a Deus, que é chamado por Deus, todo aquele que conhece a Cristo, todo aquele que conhece ao Espírito Santo, ele conhece Satanás. Ele sabe quando é a voz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, mas ele sabe discernir quem é a voz de Satanás que está falando com ele, ou com você, ou comigo. A gente sabe. Assim, portanto, a virtude de Jó aí apareceu de novo. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim, meus queridos e minhas queridas, vamos aprender com o mestre Jó sobre as boas virtudes, né? Então, Jó, ele é a própria experiência com Deus, né? Que Moisés escreveu esse livro de Jó maravilhoso, embora ele não viveu na época dele, para nos exemplificar o que significa uma boa virtude. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe com boas virtudes, a mim e a você. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu e você, louvado seja Deus. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveitar para buscar alicerçar nossa vida em Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo nos traz livramento dessas ciladas de Satanás que ele armou para Jó. Mas Jó foi, beleza diante de Deus.